Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Gelino, da nossa congregação da Brasil para Cristo em Mozarlândia. Agradeço a Deus por essa oportunidade, a nossa pastora presidente, pastora Eloide, e ao seu filho, nosso amado pastor Gedeon Júnior, que a nós confiou tão grande responsabilidade. Continuando a leitura bíblica diária, nós estaremos falando nesta noite no capítulo 10 de Êxodo. Então iniciaremos a leitura da palavra do Senhor. Depois disse o Senhor a Moisés: entra Faraó, porque tem agravado o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles. Para fazer estes meus sinais no meio deles. E para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Amém? Aqui Deus passa para Moisés, aquilo que estava acontecendo, que não era para ficar só ali. Aquilo era para ser relatado aos seus filhos, aos filhos de seus filhos, tudo que Deus estava fazendo no Egito, o mover de Deus ali no Egito, como eu já disse, volto a repetir, não era somente para reconhecimento dos egípcios, de que Deus é Deus, mas Deus estava criando ali um vínculo com seu povo, uma maneira de um conhecimento maior do povo de Israel para com seu Deus, para com as ações de Deus, e que aquilo deveria ser contado aos filhos e aos filhos dos filhos, Essa história deveria ser lembrada. Isso também abre a nossa mente, o nosso coração, para aquilo que nós devemos fazer, Como homens, mulheres de Deus, pai, mãe, nós devemos passar as nossas crianças, os nossos filhos, aqueles que estão na igreja, nós passar para eles, aquilo que Deus tem feito, que com certeza Deus, cada um de nós tem recebido muito de Deus, tem muitas coisas que Deus tem feito em nossa vida, e que é bom que nós passamos aos nossos filhos, aos jovens, às pessoas mais novas, para que sirva de edificação, sirva de conhecimento, do que é o nosso Deus, da grandeza do nosso Deus, para que nosso povo, a nossa nova geração, ela não venha crescer na ignorância, no desconhecimento das ações de Deus. Para que elas não venham crescer somente sabendo que Deus existe, mas sabendo que Deus existe e o que Ele é capaz de fazer. Então isso é muito importante. Continuando. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusa humilhar-te diante de mim, deixar ir o meu povo para que me sirva? Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhoto aos teus termos, cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo.
E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca vira teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Moisés aqui passa o recado, recebe a ordem de Deus, vai, encorajado pelos acontecimentos, os últimos acontecimentos que têm acontecido, apesar de Faraó continuar resistindo. E aqui nós vemos que o Senhor já preveniu Moisés antes, que o coração dele iria ser endurecido, né? E ele vai e anuncia a Faraó. E assim que ele anuncia, ele vira as costas, né? E sai. E quando ele sai, no versículo 7, e os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirva ao Senhor, seu Deus. Ainda não sabes o que o Egito está... Ainda não sabe que o Egito está destruído? Aqui nós vemos que assim que Moisés sai, né, os homens de Faraó falam como se Moisés é que fosse, né, o castigo do Egito, que era por causa de Moisés, né, ou por Moisés estar ali, é que o Egito estava passando por aquilo. Eles não reconheciam que eram os seus erros, né, as suas ignorâncias que estava causando tudo aquilo. É como nós vemos quando Elias aproximou, né, de Acabe, como Acabe falou, né, de Elias, que era Elias que falava contra o rei, que trazia maldição no seu reino. E também, aqui agora nós vemos, né, a pessoa que está cega, né, que está sem possibilidade de enxergar a grandeza de Deus, o poder de Deus, que não procura, né, enxergar a Deus, o poder de Deus, conhecer a Deus, né, como age. E eles acham que aqui Moisés é que é todo empecilho. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor vosso Deus, quais são os que hão de ir? Que nós vemos que Faraó foi convencido pelos seus, né? E chamou Moisés e Arão até ele e fez uma proposta. Pelo que ele propôs aqui, já se vê que não tinha nada no coração dele em deixar ir o povo, né? Cada vez ele apresentava um modo diferente, querendo fazer uma negociação. E está provado que com nosso Deus não se negocia. Com nosso Deus é o seguinte: é do jeito que Ele quer que seja. É feita a sua vontade. Ou então Ele trabalha até que ela seja feita. Não tem negociação. Tem que ser feita a sua vontade. Então aqui nós vemos que aqui está um jogo, né? Faraó querendo negociar, querendo colocar Moisés nessa negociata, querendo que Moisés concorde. E nós vamos ver aqui daqui para o final do capítulo que também um homem de Deus não cai nessa negociação. Um homem de Deus, ele é decidido, ele conhece, ele é decidido a cumprir com as ordens de Deus. Continuando. Versículo 9. E Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos, e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhe disse:
Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante de vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor. Pois isso é o que pediste, e os lançaram da face de Faraó. Amém? Aqui o que acontece? Ele quer que vai, e Moisés diz, não, nós vamos tudo. Continuando. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e coma toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite, e aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram. E antes deste nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros iguais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e começaram a dar a erva, e comera toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse, pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado, somente desta vez, e que oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Importante, né, irmãos? Aqui a ação de Deus na natureza, né? A ação de Deus na natureza. O vento vinha de um lado para trazer os gafanhotos, virava para o outro lado para consumir os gafanhotos, e nem assim eles viram que a ação aqui era da parte de Deus, não era simplesmente Faraó falando, não era simplesmente uma coincidência da natureza, não. Aqui tinha um mover de Deus diferente, tinha um mover diferente, e esse mover diferente era de Deus. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve treva expensa em toda a terra do Egito, por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse, ide, servi ao Senhor, somente fica vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse, tu também darás em nossas mãos sacrifício e holocausto que oferecemos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tornar para servir ao Senhor, nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor,
até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim, e guarda-te que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Assim, irmãos, estou terminando aqui os 10 capítulos que nos foram passados do livro de Êxodo, pela confiança da nossa pastora e do nosso pastor, para que nós estivéssemos participando com os irmãos, aonde eu falhei, no falar, no ler, os irmãos me perdoem, mas da parte de Deus, procurei passar aquilo que está na palavra de Deus a cada um de nós, a cada dia, a cada capítulo. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade e por poder prestar esse serviço na obra do Senhor, num ministério tão abençoado e tão grandioso como é o nosso ministério, da nossa Brasil para Cristo. Muito obrigado, pastor Eloíde, muito obrigado, pastor Gideon Júnior, muito obrigado a toda a diretoria da Brasil para Cristo, aos nossos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconis, obreiros, membros e assistentes. Que Deus os abençoe e que vocês continuem crescendo dia a dia no conhecimento da palavra de Deus e que nós sejamos usados para ajudarmos uns aos outros a levar o conhecimento da palavra de Deus a cada coração. Receba aqui o abraço, o agradecimento do pastor Gelino e de toda a nossa igreja aqui de Mozarlândia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe, Deus vos guarde, hoje para todo sempre. Amém.